Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do Full Face, um dos maiores congressos de harmonização facial do Brasil. Bem-vindos também ao nosso podcast. A nossa voz é a odontologia, recebendo hoje o Dr. Eduardo Picanso. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, um prazer poder estar aqui no podcast novo, no Facopcast. Já fiz uns 5, 6 e espero que esse seja de muita importância para você e que a gente tenha um conteúdo que seja relevante para valer teu tempo. Então fique com a gente. Legal, legal. Professor, doutor, professor, quem é Ricardo Picanso? Deve ser meu primo, que eu sou o Eduardo. Ah, perdão. Eduardo Vambora, Picanso. vambora, Eduardo Picanso. Quem é Eduardo Picanso? Depende da ótica de quem. É, Se eu perguntar para minha mãe quem é Eduardo Picanso, vai falar que é um excelente filho. Se perguntar para meu filho, vai falar que sou um excelente pai. Mas eu sou um dentista, tá? Empreendedor, empresário, e que entendi que a vida ela é feita de pessoas para pessoas e entender comportamento humano faz com que a gente tenha melhores conexões e o que vale da vida é a vida que a gente leva. Então, acho que você com isso encontra propósito no que você faz e literalmente você faz coisas por propósito, as coisas vão avançando. Então, é um cara que enxerga no mundo oportunidades e eu transformo essas oportunidades em negócios, soluções e das mais diversas formas. legal. E como o Eduardo Picanso se transformou no doutor Eduardo Picanso? Vamos lá, como escolher odontologia? Um pouquinho, conta pra nós aí um pouquinho da tua carreira. Cara, como escolher odontologia é muito louco, porque assim, a gente quando está no início, a gente tem umas orientações do sistema educacional brasileiro, que se você é bom de exatas, você vai fazer exatas. Se você é bom na parte humana, você vai fazer humana, se você é de biomédica, vai fazer biomédica. Só que você ter um negócio dentro de cada área dessa aqui é completamente diferente do que essa aptidão que, de uma forma muito imatura, é colocada lá atrás. Então sempre fui o cara de exatas. Tanto que antes de fazer odonto, eu fiz matemática e informática na UFRJ. Ok. E, cara, eu não gostei daquilo. Não gostei, não me senti ali, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu fui fazer um outro vestibular, eu estava em dúvida entre engenharia, comunicação, que eu gostava de publicidade, e odontologia. E como é que eu descobri odontologia? Eu estava num encontro lá com uma galera adolescente lá, e um amigo meu puxou um espelho do bolso e falou assim: Picanço, olha o meu siso aqui. Aí eu olhei, eu lembrei, cara, meu avô era dentista. Falei, pô, ser dentista deve ser legal, só que eu não tinha dinheiro. Eu não sabia que, mesmo fazendo uma faculdade federal, eu passei em quinto lugar para UF. Era uma faculdade que você tinha que gastar muito dinheiro para comprar material. Exato. E aí, cara, no final deu tudo certo. E aí, quando a ficha caiu do que eu gostava, quando eu atendi uma paciente lá que não tinha lá dinheiro, pra onde cair morta, e a mulher me deu uma caixa de bombom por uma coisa que eu fiz. Eu falei, cara, o que eu gosto é de cuidar de gente. O que eu Uhum. gosto é de cuidar de pessoas. E aí, quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, eu começo a magnificar isso aí. Então, como eu posso cuidar de mais pessoas fazendo alguma coisa que seja relevante quando eu enxergo problemas que várias pessoas, um grupo de pessoas tem. E aí, daí surgiram, eu tenho 12 negócios. Além de ser dentista, eu tenho 12 negócios. Cada negócio resolve um problema de alguém, de alguma forma, para tornar a vida dessa pessoa melhor. Legal. Então, já que você tocou no assunto, quais são as soluções, os negócios que você linkou com a odontologia ou eles não têm ligação com a odontologia? Tudo, com a odontologia em si, não somente, é para profissionais de saúde em linhas Profissionais de gerais. saúde. Legal. Mas ele amplia um pouco. Quando a gente vai começar a criar negócio, tá? Eu defendo muito que a gente trabalhe primeiro o desenvolvimento pessoal. Dentro disso, eu vou entender de inteligência emocional, inteligência relacional, sabotadores, temperamento, programação neurolinguística, mas principalmente eu vou entender quais são os valores de mundo que eu defendo, que eu não negocio. Quando eu entendo isso aqui, eu começo a caminhar para ver qual é o propósito, o significado das coisas que eu vou fazer. Porque aí eu começo a botar empenho real. Quando eu entendo o significado do que eu faço e eu dou um significado para aquilo, o negócio acaba acontecendo de uma forma muito mais madura. Então, eu me formei como cirurgião dentista, tá? Não é odontólogo, nem odontologista, é cirurgião dentista na minha Cirurgião profissão. dentista. E dali, eu comecei a entender muito cedo que o sistema educacional brasileiro não prepara ninguém para ser dono. E comecei a desenvolver treinamentos da parte empresarial para formar profissionais de saúde como donos de negócios, estrategistas, empreendedores, empresários e gestores, que são 4 competências diferentes e têm habilidades e conhecimentos diferentes. E aí eu criei 2 treinamentos, um chamado Dentista Empresário,
as aulas que não tivemos na faculdade. Exato. E ele é um curso compacto de formação empresarial e criei o meu consultório ideal, que aí são 8 cursos completos de formação empresarial, gravado online. Criei uma mentoria, que é o Mastermind, que eu encontro semanal, toda segunda-feira, para a gente discutir um tema empresarial, buscar os insights como aplica na terça-feira. Então, Uhum. a consistência faz com que o meu mentorado tenha avanços significativos. Esse tem a minha presença pessoal toda segunda. Criei uma ferramenta que eu defendo que você tem que ter conhecimento, método, ferramenta e aplicar. Então, conhecimento não transforma. Método sozinho não transforma, a ferramenta sozinho não transforma. Mas quando eu entendo o fluxo e eu uso esse fluxo para poder aplicar, então eu criei um software que é um ERP de gestão de consultório. Esse é só para dentista. Criei um congresso, porque como eu acredito no mundo onde eu não vejo quem faz a mesma coisa como um concorrente, eu vejo como possível parceiro, e Uhum. falo concorrente, alguém que você não fez uma parceria ainda, eu criei um congresso que chama Congresso Harmonia, e apesar do nome Harmonia, ele não é de harmonização, ele é de harmonia entre profissões. Uhum. Então, lá a gente tem dinâmicas de network intencional para poder conectar um fisioterapeuta, um osteopata, um médico, um farmacêutico, um dentista, para ver por que eu estou no meu consultório e eu não tenho um nutricionista na minha equipe. Eu estou no meu Uhum. consultório, não tenho um psicólogo, não tenho um dermato. Então, eu gero um evento onde a pessoa que normalmente está num congresso, a gente está aqui no Full Face, Certo. normalmente ela vai ver uma palestra de uma coisa que ela faz, para aprimorar o Uhum. que ela faz. Então, ela continua trocando o tempo dela por dinheiro. Quando eu sou, sei lá, dermato, faço harmonização facial, e vejo alguém fazendo alguma outra coisa que eu não faço, e trago essa pessoa ou alguém com aquela competência para o meu ecossistema, eu começo a ganhar dinheiro sem trabalhar. Então eu não troco meu tempo por dinheiro, troco performance por dinheiro. Então criei o Congresso Harmonia, que é uma vez por ano, e como o relacionamento, eu preciso de continuidade, eu criei uma comunidade chamada Harmonia Connection Club, que é um congresso que acontece o ano inteiro, toda terça-feira, com uma palestra e dinâmica de conexão entre os membros. Uhum. É, as ferramentas que eu sou parceiro, uma chama Best Partner, que é uma ferramenta onde você, como empresa ou profissional liberal, você se cadastra, você preenche 11 camadas para você definir o que o teu negócio, comportamento de compra do teu cliente, as dores que você resolve, parceiros que você precisa, e de acordo com a setagem, ele faz tipo um match, tipo um Tinder, para mostrar, ó, quem é teu parceiro compatível, esse que tem 89% de compatibilidade, esse tem Uhum. 93%, esse tem 70%, esse tem 50%. Então você consegue falar direto com possíveis parceiros compatíveis. Tem uma outra ferramenta que é o Fidelidade Black, que ele sistematiza o boca a boca convencional, que é a melhor indicação que tem, onde o paciente ganha uma bonificação e transparência pela indicação. Tem o Grupo Index, que é um clube de benefício que tem taxas muito baixas de cartão de crédito para poder financiar para o paciente. E sou um dos coordenadores do Grupo Elite do Brasil, que leva dentistas e profissionais de saúde todo ano para o Congresso de Nova York, que é o maior congresso de odontologia dos Estados Unidos. Legal. E tem um centro de cowork também, Ah, onde eu faço, da minha clínica, profissionais parceiros estando lá num centro de cowork, que eu acredito exatamente no cuidado integral, certo. então integrando profissionais. E os resultados dos seus mentorados ou das pessoas que vêm utilizando as ferramentas, você acredita que a consistência faz com que elas alcancem esses resultados? Ou é uma fórmula pronta que apenas aplicando eu já vou conseguir? Como que você separa esses dois perfis de mentorado, de cliente que vem Aham. até você? Achando que você vai resolver o problema deles? Ou eles vão ter que se melhorar? Ou se autoconhecer, se transformar e ser o que realmente você falou, né? Saímos da universidade não sendo empreendedores, não sabendo nem fazer às vezes um imposto de renda, Uhum. sabendo o que é um CNPJ, né? Para onde é o direcionamento? Para onde você leva esse mentorado e qual é o resultado que ele tem de acordo com as escolhas que ele tem? Vamos lá. Primeiro, que eu sempre bato na tecla que quem busca dica e fórmula pronta vai colher o resultado dessa escolha. O meu treinamento, ele é um treinamento para a pessoa querer entender por que ela faz o que ela faz. Então, não existe nenhuma fórmula pronta em momento algum. Não é fácil, tá? Então, quando você vai fazer qualquer coisa até operacional, vou fazer, sei lá, um laser, um implante, existe um passo a passo. Eu sou contra você decorar o passo a passo. Sou contra. Você tem que entender cada etapa, cada step, por que tá fazendo daquela forma, com aquela intensidade, com aquela potência, com aqueles watts. Tem que entender aquilo, porque se eu não entendo por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu viro um repetidor de processo. Monkey see, monkey do, macaco vê, macaco faz. Então,
Para existir resultado, primeira coisa, autorresponsabilidade. Parar de culpar alguém por você ter uma incompetência. A tua incompetência foi uma escolha. Se você não escolheu a competência, você escolheu a incompetência. Então, partindo disso, não foi a faculdade que me ensinou. Fui eu que nunca escolhi. Uhum. E aí, a partir disso, começa o poder de mudança. Eu, por exemplo, ser um dentista, para fazer um implante em alguém, um canal em alguém, se eu for uma nota 3, eu não posso fazer. Eu tenho que ser pelo menos um 9. Então, quantos treinamentos eu vou fazer para ser um 9, 10, para eu poder ter a capacidade de fazer? No mundo empresário é a mesma coisa. Então, eu tenho um plano financeiro, um plano tributário, um plano jurídico, um plano administrativo, um plano de marketing, um plano de venda e um plano de operações. Eu tenho que ser nota 9 em cada um deles, tanto o nível estratégico quanto o nível tático, para poder abrir uma coisa. Você faz odonto e depois trabalha. No mundo empresarial, o cara monta e depois se prepara. Uhum. É insano. Uhum. E o cara, ele culpa que o mercado é o responsável. Não, cara. Então, o meu mentorado, ele tem uma conversa comigo antes, que ele entende que ele é o responsável pelas escolhas dele. Ele escolhe dedicar tempo, e você é do tamanho do teu repertório. Se você dedica 1 hora por semana para aprender uma coisa, 8 horas por dia, o teu repertório é diferente. Então, pessoas que alocam muito pouco tempo para ter um repertório que ela não tem, para ter um resultado que ela nunca teve, eu falo, você nem entra na minha mentoria. Porque, além da consistência que você falou, eu falo que o resultado, ele deriva de 7 comportamentos. E são 7 comportamentos que dependem só de você. Não é da tua circunstância. Primeiro você decidir que vai fazer alguma coisa. A decisão é diferente do precisar. Quantas pessoas dizem que precisam perder 2, 3 quilos? Ou mais? Quantas perdem? Quase ninguém. Então, quando eu decido perder, perco 15, perco 10, perco 20, porque você vai escolher pagar o preço. Não o preço financeiro, mas é o preço da alocação do teu tempo e teu esforço para aquilo acontecer. Então, decisão, um comportamento. Segundo, disciplina. Botar na agenda e cumprir. Tem gente que fala assim, Picans, não compra teu curso porque ele é online. Eu já comprei 4 cursos online no passado, não fez nenhum. Eu falo, cara, um curso que você assiste no dia que você quiser, na hora que você quiser, pausa quando quiser, na velocidade que quiser, quantas vezes quiser, você não consegue? Você não tem 12 anos. Então, o teu comportamento adolescente, que não tem a clareza da disciplina como comportamento base, que faz com que você não tenha resultado. Depois da disciplina, foco, eu estar completamente focado no que eu estou fazendo. Quarto, compromisso com o aprendizado, não é com ter cumprido a aula. Quinto, aplicar o que conheceu. Sexto, fazer com vontade. Hoje, como você mais vê, são pessoas apáticas. E o sétimo é a consistência. Legal. Então, a consciência sobre os 7 comportamentos faz com que eu tenha resultado. Edu, então, na tua opinião, na experiência que você tem tido nesses últimos anos com todas essas ferramentas, com todas essas soluções que você desenvolveu ao longo do tempo, qual é o momento exato em que o dentista ele vai parar e pensa assim, opa, eu preciso disso? Vou puxar um pouquinho mais. As gerações mais antigas, as gerações anteriores de cirurgiões dentistas que não pensavam com a mentalidade empreendedora. Mas essa geração nova, que já vem vendo curso online, está muito mais fácil o acesso às informações. Qual é o momento certo? Eu sei que você vai dizer assim, André, não existe um momento certo. Existe um Existe. momento em que o cara decide mudar. Sim, mas hoje, essa geração, ela já tem que sair preparada para ser empreendedora, porque ela quer ser empreendedora, não quer mais trabalhar para ninguém. E esse dentista que já está aí há alguns anos, ele tem que trazer alguém para a equipe dele fazer isso, ou ele tem que sair do consultório, sair das atividades clínicas para se dedicar à gestão, ao aspecto empresarial como um todo? Vamos lá. Primeira coisa, gestão estratégica do tempo. O que eu falei da disciplina vale para tudo. Eu tenho tempo para ser pai, para ser amigo, para ser filho, para ser brother, para tomar cerveja, tempo para estudar, o tempo para ser estrategista, gestor e mão de obra operacional. Eu aloco no meu ano quantas horas eu fico em cada coisa. Então, quanto boto de esforço em cada um para que haja uma harmonia. Tá? Então, por que não é equilíbrio? Porque tem um momento na vida que não vai ter equilibrado. Eu vou trabalhar mais do que dar atenção à minha família. Tem hora que posso dar um pouco mais de atenção. Então, o momento para a pessoa fazer é. Eu digo que o melhor momento é hoje. Por que hoje? Porque é o dia mais anterior que eu posso escolher aprender. Uhum. Vou te dar um exemplo. A gente estava conversando aqui antes. Você falou que hoje você não atende mais. Sim. Eu posso pegar você com 17 anos de idade e se você fosse ali influenciado
como ter um pensamento estratégico. Eu falo assim, cara, você quer o que no futuro? Ah, Eduardo, eu quero ser um dono de uma clínica, de uma rede de clínica. Perguntar, você tem desejo, vontade de ser mão de obra de lá? Não, eu queria ser dono. Então, a tua escolha estratégica seria fazer faculdade? Não. Então, a falta do conhecimento estratégico faz com que as pessoas sigam a manada e façam, às vezes, uma faculdade que não era nem para ter feito. Porque não buscou essa influência de pensamento estratégico antes. Então, pode ter gente que, não, quero experimentar trabalhar. Então, faz faculdade. A faculdade te forma como mão de obra. Aonde você vai se formar, se forjar como empresário, estrategista, empreendedor e gestor, é em outro lugar. Então, a tua fome de querer entender como funciona faz com que você seja melhor, mais competente ou menos competente. Então, melhor momento, o quanto antes da faculdade. E na faculdade, primeiro período. Para você sair de lá já entendendo como funciona o game. Para escolher se você vai fazer um concurso e ser mão de obra qualificada ou se vai abrir um negócio. Só que abrindo um negócio, ainda que seja uma sala sublocada, você tem um negócio. Então, saber fazer gestão de equipe, montar uma equipe autogerenciável. Eu me preparar para eu entender quais são os elementos comportamentais e elementos de valores, que a maioria sequer tem definido quais são os valores da marca dela, e todo mundo vira prestador de serviço. Se você pegar até um tempo não tão longe, você tinha duas opções como dentista. Ou ir para sua clínica, montar uma clínica, trabalhar para alguém, ou seguir a carreira acadêmica. Uhum. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um concurso público nesse sentido, né? Não um concurso público do Estado, ou, né, Uhum. clinicar para o Estado, mas ser pesquisador, Uhum. ser, né? Então havia essa. Hoje eu acho que abriu essa lacuna que havia entre para o empreendedor, né? Então eu queria deixar aqui, né, nesse tempo agora, que você desse aí um recado, né, fizesse o convite a todos os cirurgiões dentistas que já se formaram, que já estão aí há muitos anos na estrada, que precisam, que se sentem hoje, né, na necessidade. Até eu vou fazer um adendo aqui. Há algum tempo eu cheguei a trabalhar numa franquia, era do exterior, né, estrangeira, e uma das pontas que nós usávamos para converter uma clínica em uma franquia era: ao chegar o momento em que você não tenha para quem passar a clínica, o negócio, você vai ter que fechar. Quando você estiver mais velho, aposentado. Você vai perder um negócio de 30, 40 anos, 25, 30, 40 anos. Ao transformar ela em um negócio autogerenciável, onde você vai passar a gerenciar com os dentistas, você mantém aí uma renda pós eh, aposentadoria. Então, eu acho que hoje o Brasil, cada vez menos os dentistas estão se aposentando cedo, estão estendendo mais a carreira, clinicamente. Porque talvez não olhem com esses olhos da gestão, de sair um pouquinho da clínica e ir para o bastidor e trabalhar dessa forma. Então eu queria que você desse um recado para esses profissionais que já acham que já passaram do ponto, para aqueles que estão no ponto e aqueles que ainda estão chegando, para que venham com você, né, busquem aí os cursos formadores na área. Acho que a indústria também está buscando muito dentista para ser executivos hoje de negócios, comerciais, de marketing, né? Porque a conversa ela fica horizontal quando você conversa de um produto com outro dentista, né? Não é só uma venda, Sim. né? É um valor agregado. Então, pode deixar o teu recado aí, convide. Vamos. Eu sou muito entusiasta dessa nova formação do dentista. Pode contar comigo, eu acho que isso é muito importante, junto com a Facop também, né? Nós queremos formar os nossos graduandos também, os nossos pós-graduandos também com essas qualidades, tá? Essas virtudes, tá bom? Então faz o convite, como é que te acha, como é que acham as suas ferramentas, os seus cursos, as mentorias, tá? Pode ficar à Vamos lá. vontade. Dica de ouro. Aprender a parte empresarial, gestão, marketing, não se aprende com dica. Então, você é responsável pelo repertório que você escolhe ter, principalmente se você está entendendo por que está fazendo o que está fazendo. Não é fácil, não é tranquilo, só que diferencia você completamente do resto que está prestando serviço. Então, são escolhas. Hoje, um mentorado meu, em média, tem mais 100 a 150 clientes a mais por ano. Se você multiplica isso aí por um ticket médio anual de 5 mil por ano,
Tô falando de 500 mil a mais. Substancial. Se você pega, eu reduzo a carga tributária de 100% dos meus alunos, entendendo como funciona o entendimento dos regimes tributários, 20, 30% pelo menos de redução de imposto. Você começa a botar os indicadores e o resultado anual, eu sempre trabalho com resultado anual. Então, vou te dar mais 500 mil, fazer você economizar 50 mil de imposto por ano, 80 mil de imposto por ano. Então, a pessoa não pode falar que não tem dinheiro para entrar. Então, porque se eu vou dar mais 500 mil, o cara não pode, se custar 250, tá barato ainda. Então, não pode ser, não tem dinheiro. Não tem o tempo, vê quanto tempo você fica aí scrollando tela, no Instagram, no feed, tá? Quanto tempo, tem um livro que a gente leu lá, mas todo mês a gente lê um livro. É O Milagre da Manhã. Se você acordar uma hora mais cedo, você consegue fazer um monte de coisa que você dizia que não tinha tempo, mas você tem mais tempo morto para poder ocupar. Então, é a sua responsabilidade de se desenvolver. O comportamento adolescente de falar, ninguém nunca me explicou, ninguém nunca me ensinou, é a pessoa onde a gente separa os meninos dos adultos. É nessa hora que a gente separa. Meu nome é Eduardo Picanso, tá? Então é Picanso com C cedilha. Então, se você quiser me procurar no meu site, eduardopicanco.com.br, o meu Instagram, @EduardoPicanco, tem o Instagram do Congresso Harmonia, que é @Congresso Harmonia, o Instagram do @meu consultório ideal, tá? Passa lá, vê no meu site e pode mandar uma mensagem. Se você estiver vendo esse podcast aqui, o Facopcast, fala assim, olha, eu vi o Facopcast, eu vou te dar 10% de desconto, é só me falar, ó, eu tava lá, eu vi o Facopcast, você prometeu 10%. E me manda um direct, eu mando um WhatsApp, que a gente conversa para ver como a gente faz para que você saia do teu ponto A, entendendo como chega no ponto B, qual é a rota que você vai ter que fazer e o preço que você vai ter que pagar por isso, não financeiro, o preço de esforço. Porque é nessa hora que a gente forja os verdadeiros líderes. E a liderança é parte da base do desenvolvimento humano. Eu não acredito num CNPJ forte com um CPF fraco. Por isso, a base da formação empresarial é o desenvolvimento humano. Então, entender sobre tudo que eu falei, para que você possa ser uma pessoa entendendo o porquê da tua vida existir, os valores que você vai defender, montar os 7 pilares. Você deve fazer ali a criação dos modelos de negócio que você quer fazer antes de abrir, não é depois que você abre que vai calcular a hora clínica, é antes, para saber se o teu negócio é sustentável, se ele tem chance de ser lucrativo. Você vai entender de formação de preço, você vai ser uma pessoa madura. Não vai falar nunca mais na sua vida que alguém não te ensinou. Você não aprendeu até hoje, porque você nunca escolheu aprender. E quando escolheu aprender, escolheu o guru da internet que ensina com dica. Ou pegou o modelo de franquia, porque achou que seria mais fácil, por já terem processos definidos, sem trabalhar mentalidade empresarial e empreendedora antes. Então, para ser estrategista, você tem que começar a ter pensamento estratégico. E a mentalidade é a coisa mais difícil de mudar, porque cada um já tem a sua. Então, se eu não me permitir estar em ambientes para me desafiarem, para eu entender como se pensa de forma estratégica, como enxergo o mercado e as oportunidades que lá estão, quer ser bilionário, resolva um problema que 1 bilhão de pessoas têm. Quer ser milionário? Resolva um problema que 1 milhão de pessoas têm e você comunica isso. Agora, o que não pode é dar desculpa que a gente não aprende na faculdade. Exatamente, Edu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez aí a parceria, né? Você, com o Rafael, o Flávio, sempre juntos aí. Pode contar conosco nessa caminhada, Sempre. como mais eu falei. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.